Bem-vindos mais uma vez à nossa aula de escola bíblica. Nós estamos tratando sobre esse assunto, deveres mútuos uns aos outros, construindo e mantendo relacionamentos. Meu nome é Paulo Bondesan, sou pastor da Primeira Igreja Batista Regular de Curitiba e é um prazer receber você aqui juntos nesse estudo que nós estamos fazendo, porque o nosso objetivo é não só avaliar as nossas atitudes, mas também, através do estudo da Palavra de Deus, mudar as nossas atitudes para que nós possamos melhorar os nossos relacionamentos e, consequentemente, sermos mais abençoados pelo Senhor, tá bom? Nosso assunto hoje é tendo consideração para com o outro e nós vamos ver outros deveres mútuos que falam a respeito disso, tá? Lembrando então do nosso versículo-chave, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Uns dos outros, como você já sabe, é uma palavra só, a palavra alelon, que fala desse relacionamento recíproco. Eu fazendo as coisas para você, você fazendo para mim, e vice-versa, e assim a gente vai fazendo com que os nossos relacionamentos sejam melhores. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente se dê bem. A vontade de Deus é que a gente viva em união, tá bom? Lembra que nós falamos a respeito que a igreja é o corpo de Cristo e nós somos individualmente membros desse corpo, e o objetivo desses deveres mútuos é justamente fazer com que nós, como igreja, como filhos de Deus, estejamos unidos uns com os outros, visando a edificação e o crescimento do corpo de Cristo. Tá certo? Então, essas coisas são as atividades que a gente tem que ter. São os mandamentos que a gente tem que cumprir, vindos da parte de Deus, para mantermos esse objetivo do corpo estar unido. Nós já vimos alguns deles. Nós já vimos 9 desses mandamentos, sendo que a base é amar uns aos outros, o que nós estamos chamando de nosso primeiro e grande mandamento. Vimos também alguns outros mandamentos que são contra a destruição do corpo. Não trair, não odiar, não mentir, não morder e devorar, não falar mal uns dos outros. São deveres que a gente não deve fazer para que o nosso corpo não seja destruído, para que a gente não se afaste uns dos outros. E na última aula nós vimos os 3 últimos deveres mútuos: não provocar, não ter inveja e levar as cargas uns dos outros, que mostra a importância do outro na vida da gente, para que a gente não seja presunçoso, não use de vanglória, mas que a gente possa realmente fazer com que o outro seja beneficiado através daquilo que Deus dá para a gente. Tá bom? Agora, olhando para uma lista dessa, e nós vamos ter uma lista maior, você pode estar pensando: puxa, mas Deus, será que não está olhando para mim? Ele está só olhando para o outro? Não, Deus conhece a gente e Ele sabe exatamente como é que a gente funciona. Não esquece que foi Ele quem nos criou e ainda nos mantém mesmo através dos nossos defeitos. Olha uma coisa importante: nós, como seres humanos, nós temos a necessidade de existir para os outros. Nós não somos ilhas, Deus não nos criou para sermos ilhas. E muitas vezes a gente toma atitudes que são para que os outros nos vejam. E a gente espera, muitas vezes, que os outros notem realmente aquilo que a gente tem feito. Nós queremos ser notados, nós queremos ser valorizados, nós queremos que as pessoas nos ouçam, queremos que deem valor para aquilo que a gente está falando, para as coisas que a gente gosta, para as coisas que a gente faz por elas, e muitas vezes ficamos irritados quando elas não fazem isso. Mas para pensar. Se a gente gosta de receber esse tipo de atenção dos outros, é porque alguém está fazendo isso, alguém está tomando essa atitude. Então a ideia dos deveres mútuos é que a gente receba também, mas a gente receba esse tipo de atenção, esse tipo de valorização, fazendo primeiro, dando nós o primeiro passo, para que a gente possa fazer essa valorização do outro e o outro, consequentemente, valorize a gente. Essa é a ideia. Pegou? Alguém tem que começar, então que comece por nós. Que comece por nós. A gente não consegue dominar o que o outro faz,
mas a gente consegue dominar aquilo que a gente faz. Olha esse versículo de Lucas, quando o Senhor Jesus nos ensina: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Então você viu que o Senhor Jesus Cristo aqui está nos ensinando a agir em primeiro lugar? Então, pensando nisso, Deus dá alguns deveres, alguns mandamentos que são para essa consideração para o outro, mas em especial para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Note isso. Deus dá mandamentos que são para consideração do outro. Lembra, amar uns aos outros, amar o outro como a si mesmo, o próximo como a si mesmo, mas em especial por aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Nota Gálatas capítulo 6. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Diante de Deus, não me entenda errado, todos são importantes. E nós devemos amar quem estiver próximo de nós. Inclusive a palavra que o Senhor usou, o próximo, é muito importante, porque quem estiver próximo, mesmo que a gente não conheça, a gente deve demonstrar amor por essa pessoa, não importa quem seja. Mas ele coloca um mandamento específico para nós amarmos ou darmos uma atenção especial aos da família da fé, àqueles que fazem parte também, junto conosco, do corpo de Cristo. Então, esse mandamento é bem específico e bem especial. E nós vamos ver aqui alguns mandamentos em especial que nos mostram que nós devemos ter essa atitude para com os nossos irmãos, para com os da família da fé. Tá bom? Tá pronto? Vamos para os mandamentos então. Primeiro mandamento: considerar uns aos outros. Olha Hebreus capítulo 10, versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tá bom? Essa palavra considerar é a palavra katanoel, que significa perceber, notar, observar, entender, considerar atenciosamente, fixar os olhos ou a mente em alguém. Então, em outras palavras, é prestar atenção no outro de uma maneira especial. O que o Senhor está nos dizendo aqui é que muitas vezes a gente vive vidas como que completamente isoladas do que está acontecendo ao nosso redor. A gente vive dormindo, a gente vive sem prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. Você já deve conhecer pessoas que são assim, que parecem são meio zumbis ambulantes. O que esse mandamento está dizendo é exatamente o contrário. Para considerar uns aos outros significa não só ajudar ou prestar atenção nos outros quando os outros pedem essa atenção da gente, mas ficar de olho em quem estiver ao nosso redor, para que a gente possa ter uma oportunidade para ajudar. Se existe essa oportunidade para ajudar ou para fazer alguma coisa, a gente esteja prestando atenção e façamos isso de uma maneira correta. Tá bom? Então esse é o significado dessa palavra, desse mandamento. Aqui a gente vê também uma palavra muito importante, que é a palavra também. Note, consideremos-nos também uns aos outros. Por que ele está dizendo? Essa é a palavra no grego, é a palavra kai, que une aquilo que está sendo dito. Também, é com, né, é essa mesma palavra. E isso nos remete ao contexto desse versículo de Hebreus capítulo 10, tá bom? Dá uma olhada, depois você pode olhar com mais atenção na sua Bíblia, mas se você olhar o capítulo 10 de Hebreus, de onde a gente tirou esse versículo, os versículos de 1 a 18, ele está falando da relação do homem para com Deus, tá? Ele fala de Cristo na cruz que aboliu permanentemente, que abriu permanentemente o nosso caminho para o Senhor através daquilo que ele fez na cruz por nós. E ele continua nos versículos 19 a 23 falando a respeito de, através de Cristo, através desse caminho que ele nos abriu na cruz, entrar no Santos dos Santos, por esse novo e vivo caminho que Jesus traçou
por nós na cruz. Então, nós temos condição agora, diferentemente, por exemplo, das pessoas do Antigo Testamento, de entrar diretamente na presença de Deus através do caminho que Cristo nos traçou através da cruz. Cristo pagou todos os nossos pecados, então agora nós podemos entrar no Santo dos Santos. Então, essa atitude de proximidade de Deus cria em nós algumas qualidades que são incentivadas na gente. Por exemplo, no versículo 22, que ele fala de algumas qualidades, como coração sincero, como uma fé super confiante, uma consciência limpa. Ele fala de santificação ou de purificação dos nossos pecados através da lavagem do corpo com água, fazendo uma alusão àquela lavagem que os sacerdotes tinham quando iam oferecer sacrifícios ao Senhor. E também ele fala de firmar a nossa confissão, que a gente tem uma confissão firme em Cristo como nosso Salvador. São essas as nossas atitudes para com Deus. E aí ele chega no versículo 24. Né? O versículo 24, então, a partir desse reforço que ele faz no nosso relacionamento com Deus, ele começa a falar do nosso relacionamento com os irmãos. Ele fala: consideremos-nos também, olhando para esse nosso relacionamento com Deus, uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, esse relacionamento com Deus faz com que a gente possa ter um relacionamento com as pessoas. Prestar atenção no outro, então, é uma consequência direta da relação que a gente tem com Deus. Pegou? Então essa é a ideia que nós estamos tendo nesse versículo. Tá certo? Qual é o contrário, então, de ter consideração? Se eu não quero ter consideração, eu vou ter o quê? Indiferença. O contrário da consideração é a diferença. Um escritor, ele colocou uma vez essa frase que eu achei muito interessante. É um escritor e poeta amazonense, Augusto Branco. Ele disse o seguinte: um dia você usa de tanta indiferença com alguém que consegue exatamente o que deseja: ser esquecido. Bem, eu não sei quanto a você, mas não é bem isso que eu estou querendo para a minha vida. Tá bom? A ideia é que, se a gente quer que as pessoas valorizem a gente vai valorizar os outros. Então, não seja indiferente para com as pessoas que estão ao seu redor. Não seja indiferente para com as pessoas, mas considera essas pessoas importantes para você também. Tá bom? Existe outro mandamento que está bem nessa linha: saudar e despedir uns dos outros. Note esses versículos: saúdem uns aos outros com um beijo santo, e em Atos capítulo 21, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos. Essa é a mesma palavra, tá? É a palavra aspazomai, tanto para saudar na chegada quanto na saída, tá bom? É a mesma palavra. É uma atitude louvável de carinho e consideração, como amar. Olha só que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Note que ele coloca a saudação ali na mesma posição ali de amar, de fazer o bem para as pessoas. Nós vivemos numa sociedade em que a saudação passou a ter muito menos valor. Quantas vezes você entra numa sala ou entra num consultório ou em algum lugar e as pessoas simplesmente baixam a cabeça e não falam com você, não saúdam você, não falam tchau? Quantas vezes, mesmo no ambiente da igreja, as pessoas vão embora sem se despedir umas das outras? O que nós estamos vendo aqui é uma ordem exatamente o contrário, para você fazer o contrário disso. Se você é uma pessoa que tem o hábito de não saudar as pessoas com um bom dia, como vai, ou coisas parecidas com isso, ou se despedir das pessoas também, às vezes a pessoa quer falar com você e você já foi embora,
né? Nem falou tchau para ninguém. Acontece até dentro das famílias isso. Cuidado, tá bom? Porque você está indo contra o mandamento e isso não vai cooperar para você se unir com essas pessoas com as quais você está convivendo, tá bom? Saudar e despedir uns dos outros é mandamento. Preste atenção nisso, tá bom? Olha só, saudar mostra para a pessoa a importância que ela tem para você. Você faz questão de ir lá cumprimentar ela. Não é gostoso quando a gente está num ambiente e que determinada pessoa faz questão de vir cumprimentar a gente? É exatamente esse mandamento que nós devemos fazer, tá bom? Então essa é uma atitude de grande importância. E você sabe que a forma é variada, né? Ela varia de cultura, de sociedade, mas não importa. O que importa é que é a atitude. E não importa se a gente está apertando mão, dando beijo, abraço, ou seja lá o que for, um jai machi, né, como nós aprendemos com os indianos, ou até mesmo durante esse período da pandemia, né, a gente nem pode mais dar abraço, nem pode mais tocar um no outro, então o pessoal anda inventando os outros tipos de cumprimento. Não importa. O que importa é que você está dando consideração para essa pessoa. O que importa é que você está fazendo uma atitude que valoriza essa pessoa aos olhos dela própria, aos olhos de Deus. Então essa é a ordem que o Senhor tem nos dado. Tá bom? Note também, Paulo, ele fazia questão de mandar saudações em todas as suas cartas, em especial em Romanos capítulo 16 e Colossenses capítulo 4, nós não vamos colocar aqui os versículos para não nos delongarmos demais, mas você pode dar uma olhada lá. Ele faz listas de pessoas para as quais ele está fazendo a saudação. Então é muito importante, tá bom? E em algumas culturas, não cumprimentar pode ser interpretado até como uma ofensa. Sabe aquela coisa de passou por mim e nem me cumprimentou, nem falou nada, né? Então você já fica com a pulga atrás da orelha por causa daquela pessoa. Então note que é uma coisa importante. Saudar e se despedir uns dos outros são atitudes que nós podemos ter e que isso que vai fortalecer os nossos relacionamentos. Tá bom? Então não deixe, se você tem esse hábito de sair, de chegar sem falar com as pessoas, comece a mudar isso. Isso vai fazer com que você se aproxime das pessoas. Tá bom? Outro mandamento, que é muito importante: esperar uns pelos outros. Também é um mandamento que fala de consideração. Olha esse versículo de 1 Coríntios capítulo 11. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. É interessante porque esse versículo foi escrito num contexto um pouquinho especial, tá bom? Ele foi dado num contexto de fazer uma coisa juntos. 1 Coríntios capítulo 11, você lembra? O apóstolo Paulo estava ensinando para a igreja de Corinto como participar da ceia. Eles estavam fazendo tudo errado. E ele falou, olha, quando vocês forem tomar a ceia, esperem uns pelos outros. Cada um estava agindo por si, buscando o seu próprio interesse, sem se preocupar com os outros. Tomando a ceia, sem esperar uns pelos outros. E o apóstolo Paulo então dá aquela bronca, né? E que depois a gente usa até esse texto para nos ensinar a respeito da ceia. Mas ele fala, olha, uma coisa importante é que vocês façam as coisas juntos. E não é deixando de esperar um pelo outro que você vai fazer as coisas juntos. Tá bom? Eu sei que esperar não é uma coisa gostosa. Quem adora esperar, né? Existem aquelas situações em que você está ali esperando alguém ou marcou um horário com alguém e aquela pessoa não chega no horário que está sendo marcado e você fica irritado, você fica bravo com aquela pessoa, ou até você já passou por uma situação assim, de estar no telefone com um atendente, né? Depois de você passar por 5 atendentes para aquela coisa que você tem que fazer, contar 6 vezes a mesma história, esperar 58 minutos, ouvindo a mesma musiquinha o tempo todo, como é que você fica? Né? Mas a ideia aqui é que a gente possa
fazer com que esse mandamento realmente seja importante nas nossas vidas, tá bom? Esperar uns pelos outros pode ser talvez o mandamento mais difícil da gente fazer, mas que vai nos ajudar bastante com a nossa paciência, tá? Não querer esperar demonstra o quê? Falta de paciência, né? Que é fruto do Espírito, exatamente, longanimidade. A ideia é que a gente desenvolva a paciência. Talvez Deus está fazendo você esperar naquela situação justamente para desenvolver a sua paciência. Você é uma pessoa sem paciência? Talvez. Também demonstra ansiedade. Uma outra coisa, você é uma pessoa muito ansiosa, você quer as coisas na hora que você quer, do jeito como você quer, na forma como você quer, na hora certa. Cuidado, talvez você tenha que lidar um pouco com a sociedade. E também demonstra egoísmo, que é exatamente o contrário daquilo que a gente tem falado de considerar uns aos outros, que foi o nosso 10º mandamento. Se você age com egoísmo, você está indo contra da consideração uns para com os outros. Não. Vamos colocar em prática aquilo que Deus está nos ensinando. Tá bom? Então, devemos esperar uns aos outros. Olha só os benefícios da gente esperar. Demonstra consideração para com a outra pessoa. Muitas vezes aconteceu alguma coisa e a pessoa não conseguiu chegar no horário que você marcou com ela, e você pode esperar um pouquinho, por que não? E a pessoa vai chegar e vai se desculpar com você e coisas dessa natureza. Nos ajuda também no nosso autocontrole, ou como nós vimos, no domínio próprio, que é fruto do Espírito. Nos ajuda também a ter mais paciência. Fazemos aos outros também o que Deus espera que nós façamos com Ele. Como é que é, pastor? Deus não fala para a gente esperar no Senhor? Olha esse versículo do Salmo 27. Espere no Senhor, seja forte, coragem. Nós temos que esperar em quem? No Senhor. Deus dá tudo aquilo que você quer e pede na hora que você quer e pede? Muitas vezes Ele faz, mas muitas vezes não, porque Ele sabe a hora certa da gente receber. E se a gente pode esperar no Senhor, por que não podemos fazer a mesma coisa para com os outros irmãos, né? E olha só, Salmo 37. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descansar é exatamente o contrário de apressar. Se a gente está apressando as coisas, se a gente está querendo que a coisa seja feita e a gente está impaciente, a gente não vai descansar. A ideia é que a gente descanse e aguarde pelo Senhor naquilo que Ele colocar para a gente. E a gente vai fazer isso com as outras pessoas também. Tá bom? Então esperar pode ser um mandamento bem difícil da gente fazer no dia a dia, bem chato da gente fazer, mas é um mandamento que vai nos ajudar muito a estar firme no Senhor e a cooperar uns com os outros para o nosso crescimento. Tá bom? E o último mandamento que nós queremos colocar aqui para você, que também não é menos importante, mas é ter o mesmo sentimento uns pelos outros. Romanos capítulo 12 tende o mesmo sentimento uns para com os outros. E a mesma palavra é usada no capítulo 15. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. É a mesma palavra, tá bom? A palavra fronel, que foi traduzida para o português com o mesmo sentimento ou a mesma atitude, se você olhar em outras versões, ou espírito de unidade. A ideia é o quê? É ter entendimento, pensar, sentir, compartilhar ideias, concordar, buscar harmonia de pensamento. Essa é a ideia desse mandamento de ter o mesmo sentimento. Tá? Uma coisa muito importante, ter o mesmo sentimento não significa uniformidade de pensamento, mas harmonia, tá bom? Muitas vezes o que acontece é que às vezes a gente tem alguém próximo da gente que não está concordando exatamente com aquilo que a gente está fazendo, ou mesmo que tem uma ideia diferente.
E aí o que acontece? Por essa pessoa ter uma ideia diferente ou discordar da gente, a gente acaba rivalizando com essa pessoa. Não, às vezes as opiniões contrárias são muito benéficas. Às vezes a pessoa está colocando uma coisa que você, por estar olhando do seu ponto de vista, não está notando. Às vezes não é nem coisas erradas, mas simplesmente opiniões diferentes, pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Então, se você olha para aquela atitude daquela pessoa com o sentimento correto, tendo o mesmo sentimento, buscando harmonia, você vai ver como aquela outra opinião vai complementar a sua e não rivalizar com a sua. E aí vocês conseguem chegar num acordo e se unem de uma forma muito melhor. Essa é a ideia do ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Pense no corpo, por exemplo. O corpo é de Cristo, a igreja, mas também o nosso próprio corpo. Nós somos diferentes, temos funções diferentes, aptidões e gostos diferentes, mas trabalhamos em harmonia para a união, edificação e para cumprir os objetivos do corpo. Quando um corpo passa de um lugar para outro, ou quando ele precisa ter alguma atividade, ele precisa agir de alguma forma, todas as partes do corpo cooperam, mesmo sendo diferentes e agindo de formas diferentes, para que a harmonia seja estabelecida. É isso que nós devemos fazer. A união em Cristo, através dessa harmonia, dessa cooperação, é que vai fazer com que a gente tenha esse mesmo sentimento. Então, ter o mesmo sentimento é isso. Trabalhar com os outros com a ideia correta, com a consideração correta, buscando sempre esse espírito de unidade, ao invés de discussão, de rivalidade. Tá bom? Mas, pastor, você pode pensar em alguém que realmente eu não posso concordar com ele. Como é que eu vou estar em harmonia com essa pessoa? Bom, você pode ter essa atitude aqui, no mínimo, tá? Às vezes, nós vamos concordar que discordamos. Entendeu? Às vezes você vai chegar para essa pessoa e falar, tá legal então, a gente tem que concordar com uma coisa. Você pensa de uma forma, eu penso de outra, e vamos tentar chegar numa conclusão para poder fazer. Ou você cede para ela, ou ela cede para você, ou então deixa de fazer aquela coisa naquele momento, espera mais um pouquinho, ora mais um pouquinho a respeito daquilo, para que um dos dois possa, se a coisa tem que ser feita daquela forma, possa ceder ou ver de uma forma diferente, mas vocês podem naquele momento manter a harmonia concordando que estão discordando. E assim continuar a vida de uma forma muito, muito interessante. Eu vi uma vez uma charge, eu não consegui trazer essa charge para mostrar para vocês, procurei inclusive, mas não consegui. Era uma charge de uma mesa de um conselheiro e duas pessoas sentadas, um casal sentado na frente desse conselheiro. E na charge, esse casal estava assim, como se estivesse sonolento, né? Dormindo, morrendo de sono. E aí o conselheiro perguntou por que eles estavam daquela forma, e eles responderam, o senhor não falou para que a gente não se deixasse o sol se pôr sobre a nossa ira? Nós estamos até agora discordando das coisas e não conseguimos chegar numa conclusão. Então nós não dormimos até que a gente pudesse chegar aqui com o Senhor. Bom, não é bem isso que a palavra de Deus está ensinando nesse ponto, tá bom? Não deixar o sol se pôr sobre a ira de vocês é chegar a um ponto em que vocês possam concordar até que estão discordando, tá bom? Então, não deixe de dormir por causa disso, tá bom? Entrem em harmonia, entrem em paz e façam as coisas de uma forma que vai cooperar para o bem. Tá certo? Muito bem, então. O que nós vimos até agora? Concluindo, nós vimos a base, que é amar uns aos outros, e através desse mandamento vamos basear todos os outros. E hoje nós vemos a consideração para com o outro. Em considerar uns aos outros, saudar e despedir uns dos outros, esperar uns pelos outros e ter o mesmo sentimento ou harmonia uns pelos outros. Estes mandamentos nos aproximam uns dos outros.
Se nós estamos cumprindo esses mandamentos, nós vamos ter uma consideração tão gostosa para com as pessoas que estão ao nosso redor, que elas vão sentir prazer em estar próximos da gente. Uma coisa importante, nós não somos ilhas. Deus não nos criou para sermos ilhas. Nós somos corpo de Cristo e membros uns dos outros. Tá bom? Então que Deus possa abençoar essa aula que nós tivemos hoje no seu coração, e não esquece disso, tá? Não adianta nada a gente ver todas essas atitudes se você não pegar elas, aplicar no seu coração e não começar a colocar em prática. Modifique a sua vida. Você talvez não possa modificar a atitude de alguém, talvez você está até pensando em alguém, puxa, essa pessoa podia assistir essa aula também, porque ela precisa mudar. Ofereça a aula, pode oferecer para ela assistir também, está gravado aí no YouTube. Mas primeiro mude você. Primeiro mude a sua atitude. Talvez essa pessoa só está esperando você mudar a sua atitude para que ela possa ser incentivada a mudar também. Combinado? Então é assim que a gente tem que agir. Mudando e deixando com que Deus mude as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, porque o Senhor nos ensina coisas tão práticas, tão importantes para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor Deus, a colocá-las em prática. Nos ajuda a nos aproximar dos outros, que essa é a tua vontade, e conseguir transmitir através desses valores, através desses mandamentos, dessas atitudes renovadas na vida da gente, transmitir o Senhor para as pessoas e aproximá-las de nós e do Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe você, e que espero que você tenha realmente gostado das nossas aulas. Vamos dar continuidade, não perca a próxima aula sobre uns aos outros. Deus te abençoe e não esqueça de colocar em prática.